Amém. Juízes capítulo 7. Abriram, localizaram? Diz assim a palavra do nosso Deus. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês nesta noite, na última semana nós falamos um pouco sobre Gideão. Eu diria para você que Gideão é um líder. Gideão é alguém que é muito parecido comigo, com você também. Gideão é alguém cheio de contradições, de arroubos de fé e, em outros momentos, de uma profunda insegurança. Ele se via como alguém muito frágil, muito pequenino, muito impotente diante das demandas da vida. Eu queria que você soubesse nesta noite que Deus, na verdade, não chamou muita gente forte, capaz, poderosa, mas Deus chamou pessoas como eu, como você, pessoas problemáticas, pessoas com lutas, com dificuldades. Eu queria dizer também que em nossas próprias casas, em nossas famílias, nós lidamos com crentes que são regenerados por Jesus Cristo, que são transformados por Jesus Cristo, mas que ainda assim são pessoas que ainda têm um resquício do velho homem, pessoas por vezes problemáticas, pessoas com dificuldades. Mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, nesta noite, que Deus não desiste de nós, que Deus opera através das nossas vidas e que Deus vai processando em nós cura, bênçãos e transformação. Por isso, não se assuste se as coisas na sua casa não estiverem bem, se os seus familiares não estiverem servindo ao Senhor de maneira muito firme, muito adequada. Mas saiba que o Deus que usou o Gideão é o Deus também que usa Carlos Henrique, que usa a Lilian, que usa a irmã Eliane, presbítero Assir, e cada um de nós. Ele é um Deus maravilhoso e ele executa os seus propósitos na face da terra através de pessoas como nós. Mas no texto que está à nossa frente, nós observamos que Deus tem um cuidado aqui com Gideão. Deus levantou Gideão, iria usar Gideão de maneira muito poderosa, mas Deus tinha um cuidado para que nem tampouco Gideão, nem a nação israelita, fosse maculada por um sentimento de altivez de espírito, que eles pensassem, que eles acreditassem que eram eles que estavam conquistando a vitória sobre os midianitas. Então Deus tem muito cuidado. Portanto, tudo aquilo que nós vivemos, que nós fazemos, precisa ser feito para a glória do seu nome. Nós precisamos entender que por nós mesmos, nós somos impotentes diante da vida. Surgem situações que nos atemorizam, que nos apavoram, existem momentos de sustos, de medo, mas Deus é aquele que nos usa, que transforma essas circunstâncias difíceis para o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. E é o que acontece aqui com Gideão e com o povo israelita, que sofria durante 7 anos com a opressão dos midianitas. E o texto nos fala que a batalha estava preparada, que tudo já estava pronto para acontecer. E a palavra do Senhor diz assim a Gideão, olha comigo no versículo de número 2, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Primeira coisa, quem iria entregar Midian nas mãos de Gideão seria o próprio Deus. Tudo que acontece comigo e com você é obra de Deus, é Ele quem está agindo soberanamente na nossa vida e na nossa história. Mas como Deus queria que ele entendesse, que ele soubesse que ele não era autossuficiente, Deus diz que tinha gente demais. Tem muita gente aí com você,
porque Deus sabia que seria necessário que aquele povo entendesse que Deus não mudou, como diz Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Assim como Gideão cobrou de Deus, no capítulo anterior, as maravilhas, os feitos de Deus na libertação do Egito, por exemplo, agora Deus vai mostrar para eles que Ele é poderosíssimo para fazer coisas grandiosas também no tempo atual vivido pelos israelitas. Eu diria para você nesta noite também, da mesma forma na sua vida e na minha vida. Deus continua a operar coisas grandiosas, maravilhosas na nossa história. E aí, o texto continua a nos dizer, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Ou seja, Deus, sabendo como é a natureza humana, ele entendia claramente que esse pensamento poderia passar pela mente e estar abrigado no coração dos israelitas. E aí o texto prossegue, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Meus irmãos, eu falei para vocês na semana passada que coragem não é ausência de medo. Coragem é, apesar do medo, nós prosseguirmos para a realização dos propósitos de Deus. Mas existe um tipo de medo que é a total ausência de fé. É aquele medo que nos paralisa, que nos leva para longe da vontade de Deus. E aqui o que acontece é justamente isso. A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor orienta a Gideão, que todos aqueles que estivessem tremendo de medo, eles deveriam ir embora do monte. E sabe por que isso? Porque coisas negativas, elas contaminam toda uma geração, todo um grupo de pessoas, toda uma casa. E o Senhor sabe muito bem disso. E era justamente isso que o Senhor não queria que acontecesse aqui entre os israelitas, que o medo tomasse conta. E isso seria profundamente negativo. E aí o texto nos fala, no finalzinho aqui do versículo de número 3, então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Olha que coisa, uma grande maioria, 22.000 homens, uma quantidade enorme foi embora. Eram pessoas que estavam completamente despreparadas, emocionalmente e espiritualmente, para aquele momento de batalha. Eles não estavam confiantes em Deus, que Deus era capaz de dar a eles o êxito contra os midianitas. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos, porque existem ocasiões que nós pensamos muito na força do nosso braço. Nós pensamos naqueles que estão ao nosso lado e que nos sustentarão, que nos darão ajuda num momento ou outro, mas Deus quer mostrar para nós que Ele é a nossa própria suficiência, não negando o valor das pessoas que estão à nossa volta, que são nossos aliados, mas entendendo aqui que Deus é soberano sobre a nossa vida e Ele próprio sustenta a nossa história. E quando chega no versículo de número 4, o texto vai nos dizer assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Deus faz uma coisa aqui impressionante, porque todo mundo que está à frente de um exército sabe que o maior número possível de contingente é o ideal, é bom ter bastante gente para enfrentar um inimigo populoso como Midian. Nós sabemos disso, mas a orientação de Deus aqui é completamente diferente. Ele fala que ainda há gente demais. E aí o texto diz, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, a água lambendo-a, como faz o cachorro,
daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Aqui, os estudiosos entendem que a opção de Deus pelos 300 é porque os 300 não foram pessoas que adotaram uma postura dispersiva. Não, eles estavam muito atentos ao que estava acontecendo. E eles bebem água, mas sem se agachar, sem dobrar os joelhos. Eles estavam percebendo tudo o que estava acontecendo à sua volta, como alguém preparado para a guerra. E os demais não. E aí, isso mostra para nós que a suficiência, ela vem de Deus. A nossa limitação humana, os nossos predicados, eles são muito pequeninos diante do poder, da autoridade de Deus, daquilo que Ele quer realizar. Assim também acontece na nossa salvação. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e Ele adentra a nossa vida através do Espírito Santo e transforma o nosso coração, ali é um ato exclusivo de Deus. O homem, assim como Gideão e como os israelitas, o homem está completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa por si. O homem não tem recursos para acrescentar nada à sua salvação. Da mesma forma, Gideão e os israelitas precisariam entender que os seus recursos eram recursos extremamente limitados diante de um inimigo forte, mas que ainda assim Deus traria a vitória a eles. Eu digo a você nesta noite, você não pode fazer nada, acrescentar nada no seu processo de vida espiritual, na sua salvação. A salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Eu costumo usar uma expressão chamada monergismo. Na salvação é Deus, unicamente Deus, agindo na nossa vida. Eu queria dizer para você ainda mais uma coisa. Durante nossas jornadas pela vida, eu tenho certeza que você já vivenciou diversos momentos em que você só enxergava à sua frente a derrota, o problema, a crise, a dificuldade, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, seja até mesmo na relação com os filhos. Por vezes, nós percebemos que os nossos recursos, eles são muito precários para que a gente possa ver as coisas da maneira correta, como nós gostaríamos. Isso gera uma aflição no coração de cada um de nós, mas nós sabemos que Deus governa todas as coisas, dentro das nossas casas, no trabalho, onde quer que nós passemos. E Ele próprio vai fazer uma grande obra que nós iremos nos maravilhar, porque Deus não desiste das pessoas que Ele escolheu, ainda que sejam pessoas profundamente complicadas, mas Deus assim nos salva, Deus nos redime e Deus nos coloca de pé para que façamos coisas justas, para que façamos coisas bonitas em seu nome, para a glória do seu nome. E aí, meus irmãos, o texto nos diz assim na sequência: o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Às vezes, queridos, é muito melhor você ter um grupo pequeno ao seu lado, ter gente séria, compromissada, que busca a Deus, que está com o coração sincero. E como nós dizemos aqui no Brasil, pessoas que vestem a camisa, do que ter um grande contingente de pessoas que estejam completamente sem compromissos com a causa e sem compromisso com a obra de Deus. E aí o texto nos fala, vejam comigo aqui mais uma vez, o versículo que eu acabei de ler. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Aqui tem uma lição importante, uma lição de fé por conta desse homem contraditório que foi Gideão.
mas ele obedece a Deus. Ele faz aquilo que Deus havia orientado a ele. E isso é importante dizer porque, por vezes, Deus fala alguma coisa conosco, mas nós preferimos agir da nossa própria maneira de entender. Nós preferimos a segurança. E aqui Gideão nos orienta, nos ensina, nos dá o exemplo de alguém que segue justamente a vontade de Deus, aquilo que Deus o havia orientado. Isso é uma prova cabal da fé, da confiança que estava sendo gerada no coração de Gideão em relação a esse Deus tão maravilhoso que nós tão bem conhecemos. E aí o texto diz para nós ainda, versículo 8, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Eles eram preparados para a guerra. Eles eram adestrados para a batalha. Era um povo guerreiro. E aí o texto diz no versículo 13, chegou o Gideão, bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Então a interpretação aqui vem justamente ao encontro de algo que seria uma resposta para Gideão. E é curioso notar que Gideão carecia dessas coisas. Mas eu digo para você nesta noite, nós não precisamos disso, desses sinais, dessas comprovações, porque nós temos a palavra de Deus a nos orientar, a nos dar direção para que os nossos passos sejam seguros. Até as histórias do Antigo Testamento, de como Deus agiu na história do povo de Israel, elas são para nós um testemunho claro de fé, que nós podemos confiar no nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas que envolvem a nossa vida. Eu não sei qual é a sua batalha de hoje. Eu vi que a batalha da nossa irmã foi uma doença séria, mas que Deus lhe deu vitória. Talvez sua luta seja completamente diferente. Talvez seja uma luta financeira, talvez seja uma luta com algum familiar, talvez com um filho. Enfim, são diversos os nossos problemas e lutas. Mas uma coisa nós precisamos compreender através da palavra do Senhor, que Deus é soberano sobre todas as questões que envolvem a nossa vida. Que ainda que os nossos recursos sejam limitados, os recursos dele são recursos profundamente grandes. E quando nós nos sentimos assim como Gideão, enfraquecidos, são justamente nesses momentos é que nós somos fortes. É isso que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 12:10. Quando nós estamos achando que nós vamos perder, que nós vamos morrer, que nós não vamos ganhar, que nós não vamos nos reconstruir, Deus aponta para a realidade que Ele em nós nos dá a força necessária para enfrentarmos as batalhas que estão por vir. É nesse momento, no momento de fragilidade, é que nós, na verdade, somos fortes. Sabe por quê? Porque nesses momentos, mais do que nunca, nós nos apoiamos nele e não em nós. Nós nos estribamos nele e não em nós. E isso traz para mim e para você a certeza da vitória, porque ele é com a nossa vida. E aí o texto diz, para a gente poder completar a leitura, o texto diz assim para nós,
Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a adorar a Deus sem a necessidade de receber nenhum sonho, nenhum sinal ou coisa que o valha, mas que você possa adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida, pela experiência de vida que você tem com Ele. Você sabe quem é o Deus a quem você serve durante todos esses anos. E aí o texto prossegue nos dizendo: voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Ou seja, a vitória é nossa, o sinal veio, a vitória é nossa, nós vencemos, porque o Senhor já nos entregou. O Senhor já nos entregou os midianitas em nossas mãos. E aí o texto prossegue: dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocados as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Eu queria parar por aqui, meus irmãos. Queria parar por aqui. Mais à frente nós iremos abordar os demais versículos, mas eu queria que você entendesse que foi com 300 homens que Gideão conseguiu aquela vitória retumbante contra os midianitas que tanto afrontavam a seu povo. Eu queria que você, nesta noite, pensasse e refletisse muito a respeito disso. E o nosso Deus é esse Deus que nós podemos confiar, porque Ele tem propósitos na minha vida e na sua vida. Eu queria que você entendesse que as suas limitações e as minhas limitações não são obstáculos para que Ele realize a sua vontade e a sua obra. Que nós possamos, nesta noite, olhar para esse episódio na vida de Gideão e compreender que Deus usa pessoas como Gideão. E se usa pessoas como Gideão, Ele usa pessoas como nós. Que Ele não desiste de nós, apesar de sermos como nós somos. Eu queria que você entendesse que ainda que as suas competências, as suas habilidades sejam pequeninas, o Deus a quem você serve, Ele é um Deus grande e Ele é um Deus poderoso. Ele resolveu te salvar, apesar da sua pecaminosidade, apesar de tudo aquilo que envolve a sua vida e que Ele sabe muito bem. Mas Ele escolheu você. E num ato soberano, independentemente de qualquer recurso seu, porque a palavra nos diz que as nossas melhores obras, elas são diante do Senhor como trapo de imundícia. Eu queria que você entendesse que para Deus não há obra demasiadamente grande, não há coisa impossível para Deus. Deus é aquele que cura uma enfermidade séria. Deus é aquele que abre portas retumbantes para a nossa vida. Deus é aquele que nos sustenta durante toda a nossa caminhada existencial, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Deus trabalhou aqui com Gideão para mostrar a ele e ao povo de Israel que ele não precisava deles, como Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano, ele levanta as pessoas, ele dá vocação, ele dá talentos. Ainda que alguns tenham tido medo, um medo tremendo, e quiseram retornar, mas um remanescente ficou. Os eleitos de Deus, aqueles que permanecem na seara do Senhor lutando,
não são um grande grupo, mas são pessoas que permanecem porque confiam em Deus e entregaram a sua vida completamente a Ele. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Deus nos escolheu para fazer grandes coisas e anunciar o seu amor ao mundo. Portanto, não fique com medo, ainda que seu exército seja pequeno, pois Deus é contigo. E Ele há de conceder a vitória contra Midian, contra uma enfermidade, contra um problema, contra uma crise na família, contra qualquer coisa que envolva a sua história e a minha história, contra o Covid, contra essas enfermidades todas que têm reaparecido no mundo. Deus é Senhor sobre todas elas e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nós iremos orar agora e eu queria que você também abrisse o seu coração e você que está meio temeroso, meio amedrontado diante da vida, está se sentindo sem chão, está se sentindo sem proteção, está percebendo que o momento é um momento complexo na existência da humanidade, no nosso país também. Eu quero que você compreenda que o importante é confiar nele, porque ele é soberano. Não viva por antecedência problemas que ainda não chegaram. Não tema demasiadamente o seu inimigo, aquilo que te apavora, porque o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas.